Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nós estamos inaugurando uma série de entrevistas com economistas para saber qual é a saída desta crise econômica que vem no rastro da pandemia. Você já foi atingido pela crise? Perdeu renda? Perdeu emprego? Está com medo? Então, fica aqui com a gente. Hoje, o meu convidado é ex-ministro da Economia, foi presidente do Banco Central, aliás, o presidente do Banco Central mais longevo da história do Brasil, foi presidente de bancos internacionais, Henrique Meirelles, hoje é secretário de Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo. Boa tarde, ministro, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Ministro, eu vou direto ao ponto. Qual é a saída para essa crise? Em primeiro lugar, é preciso diferenciar esta crise de todas as demais crises pelas quais já passamos. A crise, por exemplo, de 2008, ela teve uma razão, que foi o corte das linhas de crédito internacionais para o Brasil pela falência generalizada, quebra dos bancos norte-americanos, depois foram salvos pelo governo americano, e de muitos europeus. Então, isso cortou a oferta de crédito internacional para o Brasil por um problema externo, mas o impacto aqui foi o impacto de crédito, porque o crédito externo representava cerca de 20% do total de oferta de crédito no Brasil. Então, estava aí o problema, que nós enfrentamos diretamente porque tínhamos reservas internacionais em dólares e, portanto, tivemos condições de fazer um anúncio que não era um blefe, aí que é o importante, era um anúncio fundado na realidade que nós dizemos, o Banco Central do Brasil está preparado para substituir todo o sistema financeiro internacional no que diz respeito a empréstimos ao Brasil durante um ano. Não precisou disso tudo, mas o fato concreto é que isso permitiu. Apareceu um segundo problema que não era claro no início, que era a questão dos derivativos tóxicos. Aquelas empresas que tinham apostado que o dólar ia só cair, nunca ia subir, e apostaram com posições alavancadas, isso é descoberto, etc. Então, nós tivemos que, de novo, escorado nas nossas reservas internacionais, entramos muito forte no mercado de dólares futuros, na BMF na época. Muito bem. Isso... Na crise de 2015-16 era uma crise fiscal. O Brasil estava com a economia em colapso, inclusive com uma queda que se assemelha, do ponto de vista estritamente econômico, a essa crise atual, onde o PIB de maio de 15 a maio de 16 caiu 5,2%, né? Que é um número que certamente será, a essa altura, talvez, o patamar mais otimista, apesar que tem algumas grandes instituições que ainda estão prevendo um número um pouco abaixo desse, de queda de PIB. Muito bem, mas era uma causa fiscal. A solução também estava clara, que foi o teto de gastos, foi a proposta de reforma da Previdência, etc, etc, etc. E o Brasil saiu daqui. Muito bem. Depois tinha um outro desafio que seria crescer a taxas mais elevadas, mas isso é uma questão para que o debate de 2019 e início de 2020. Pois bem, agora a causa é uma pandemia, isto é, uma crise na saúde. E aí, alguns podem dizer, não, a causa da crise econômica não é a pandemia, é a quarentena. A minha resposta a isso é que não, é a pandemia e não a medida de combate à pandemia. E existem já evidências disso, estudo internacional. A melhor de todas que eu acho é a comparação do desempenho da economia da Suécia e da Dinamarca. São dois países de nível de renda similares, países até o clima similar, condições sociais similares, nível alto de renda, padrão de vida elevado,
e que são países pequenos, mas de população similar, não tão pequeno assim do ponto de vista populacional, e no caso da Suécia nem de território, é um país que tem um território relativamente grande até, mas o fato é que a Dinamarca adotou um protocolo rígido de segurança, fechamento, e a Suécia liberou, dizendo que eles iam fazer a população sueca muito desenvolvida, liberdade individual, ia saber se proteger, etc, etc, etc. Isso, gente de alto nível educacional. Pois bem, o resultado econômico foi parecido dos dois. Isto é, o consumo variou a queda entre 25% e 29% aí, nos dois casos, na Dinamarca e na Suécia. Portanto, isto mostra que o efeito não foi, no caso da Dinamarca, não foi as medidas de contenção, porque a Suécia não adotou e tem vários exemplos disso. O melhor exemplo mais completo, que analisou começo, meio e fim, foi um estudo do Banco Central americano, o Fed New York. Os economistas, na realidade, do Fed New York, eles têm um grupo grande, eu conheço bem, de cerca de 60 economistas, é muito bem equipado. Então, o que fizeram? Eles fizeram um estudo mostrando o seguinte, que a última vez que nós tivemos uma pandemia similar a essa foi a gripe espanhola, de 1918, que atingiu forte e matou muita gente. Espera-se que um número muito maior do que esta, porque naquela época não tinha disposição de tecnologia, comunicação, remédio, então o que morreu de pessoas foi uma barbaridade, aos dezenas de milhões no mundo. Mas o que mostrou a experiência americana, que já era um país avançado, desenvolvido, e é um país que tem dados muito precisos sobre a economia daquela época, mostra o seguinte: as regiões americanas, os estados americanos que foram mais rapidamente para a quarentena, para o isolamento social e tomaram medidas de proteção mais rápida e, portanto, de preservação da capacidade do sistema de saúde, etc., foram aqueles que, depois do processo, tiveram a menor queda de produto. Aqueles estados que foram mais lenientes, querendo proteger a economia, na realidade a economia pagou mais caro. Então, quer dizer, o senhor está dizendo que essa dicotomia entre isolamento social e queda da atividade econômica, ou crescimento da atividade econômica, não existe, né? Não existe. Não existe. O fato é que nós precisamos, evidentemente, que, antes eu fazer aqui o parênteses, evidentemente que tem agora, como nós temos muitos dados, então pode-se começar a trabalhar num protocolo gradual de abertura, mas isso estabelecendo protocolos, acordos com cada setor do comércio, da indústria, para a proteção dos trabalhadores e dos clientes, de maneira a que não sirva como mecanismo de propagação, como seria se deixasse totalmente livre, e nós estaríamos num colapso absurdo em pouco tempo. Muito bem. E há formas de, então, retomar a economia mantendo esses cuidados sanitários, de isolamento, enfim? Sim. Primeiro, porque nós temos aí uma série de protocolos já sendo estabelecidos com cada setor. Existe um trabalho intenso. Então, você chega no setor petroquímico, trabalhando junto lá com um grupo específico lá do governo, do Estado. Então, nós estamos definindo protocolos para aquele setor, né? O que os funcionários têm que fazer, o que a empresa tem que fazer, questão de turno, questão de distância dentro do trabalho, etc. E o problema do transporte, que é fundamental, né? Escalonar horários para não ter pessoas tendo que pegar ônibus ou metrô, que é um dos maiores problemas na cidade de São Paulo, por exemplo. É real, isso é um problema grave. Mas, então, isso é possível fazer isso. Mas o grande problema aqui, e a chave, é que para que essa retomada se dê com força, é necessário que as empresas estejam saudáveis. Se a empresa entra em recuperação judicial agora, entra em insolvência, pode abrir, e depois não vai resolver. Então, neste período, é muito importante as ações
do governo do Estado, que está fazendo, através do Banco de Desenvolvimento de São Paulo, fazendo empréstimos aí para pequenas e microempresas, porque é onde o Banco de Desenvolvimento de São Paulo atua, e o governo federal, através do BNDES e do sistema financeiro, tem que agilizar muito aí essas liberações de recursos para que as empresas possam ter acesso a crédito nesse período e, principalmente, eu acho que isso aí é mais eficaz pela experiência que nós vimos em muitos países, agora que já está obtendo digamos, a autorização legal para isso, o Banco Central do Brasil pode comprar títulos de crédito no mercado ou carteiras de crédito dos bancos, porque isso aí elimina a preocupação do banco que a empresa está com vendas caindo, ele faz o crédito, depois ele vai ter um problema. Ele faz o crédito para as empresas e vende a carteira para os bancos. E isso ajuda também a trazer novos players para o mercado, como fintechs, como cooperativas de crédito. Isso. Como é que o senhor vê o papel disso? Essa concentração bancária brasileira, ela é um limitador para o dinheiro chegar na ponta, não? Não há dúvida disso. A única solução é, de fato, por isso, entre outras coisas, o Banco Central assumir assumir esse papel pela sua própria capacidade, é algo fundamental, porque nós temos que preservar a empresa. Depois disso, sim, aí as empresas terão condições de abrir. Nós já estamos vendo esses protocolos. Existe uma abertura que ela inicialmente é geográfica, situações de onde tem menor densidade, seja do setor, seja da região. A região oeste de São Paulo, por exemplo, tem muito menor densidade, necessidade de transporte do que aqui em São Paulo, onde para esse efeito já é uma macro-metrópole. E, então, isso também vê uma evolução gradual. Porque, por exemplo, os mapas de transporte das pessoas de casa, trabalho e trabalho para casa, nesta região, hoje, são impressionantes. Eu tenho visto isso dessa região, municípios de São Paulo, ABC, e também Sorocaba, Campinas, Santos, São José, essa macro-metrópole. É impressionante o número de deslocamentos. Então, tudo isso tem que ser devidamente levado em conta nesse estudo, mas agora nós já temos dados suficientes, trabalhando intensamente, para ir viabilizando os setores e geograficamente, com prioridade, e finalmente podemos degolar toda a economia e, quem sabe, num certo momento, podemos dispor do remédio para tratar, ou aí sim, ou não, e, num certo momento, a vacina. Mas a vacina em massa, não a vacina para 100 mil pessoas que vai ser testada lá nos Estados Unidos. Não, uma vacina que possa ser aplicada aos milhões e disponíveis para todos, inclusive para o Brasil. Mas isso é coisa para o ano que vem. O importante é nós falarmos da recuperação agora. Ministro, esse governo Bolsonaro, quando assume, ele assume com uma promessa de uma reforma liberal muito forte, muito ampla. É o sonho liberal do ministro Paulo Guedes. Agora, com a pandemia, ela inviabiliza essas medidas, essa agenda de reformas que ele tinha ou não. Deverá ter uma intervenção mais forte do Estado. Como é que o senhor avalia as medidas que o governo federal tem soltado até agora? O conceito de Estado liberal, às vezes, é mal entendido no Brasil. Estado liberal, vamos chamar até do conceito de Estado livre. É o Estado que não intervém onde não precisa intervir. O Estado empresário, por exemplo. O Brasil tem aí um grande número de empresas estatais que não são necessárias do ponto de vista de gestão. O Estado não é um bom empresário, não deve ser um empresário. Então, ou o Estado regulador de preços, intervindo na economia, tudo isso eu acho que tende a ser eliminado numa agenda liberal. Agora, o que é o Estado liberal? É o Estado que libera recursos, privatizações também, etc., concessões,
para a aplicação da sua atividade fundamental: saúde, segurança, educação. Muito bem. Qual é o problema agora? Saúde. Então, está dentro exatamente do que se espera de um Estado cumprindo a sua responsabilidade. Então, o governo tem que gastar o que for necessário agora no combate à pandemia e na preservação da economia nesse período. Como disse um ex-presidente do Banco Central da Europa, um bom amigo, o Mário Draghi, ele deu uma entrevista recente, perguntaram a ele o que o Banco Central Europeu deveria fazer para proteger a economia, etc., e depois a Europa poder voltar a crescer. Ele disse, deve fazer o que for necessário, ponto. Whatever it takes, em inglês. O que significa o seguinte: tem que gastar o que for necessário, o Banco Central tem que expandir a base monetária, o que for necessário, né? Fazendo, portanto, a expansão e colocando recursos na economia, gerando liquidez. Muito bem. Mas isso aí vai levar também um aumento da dívida pública, não há dúvida. E aí, depois? Depois, o teto de gastos, o controle das despesas, o conceito liberal passa a ser mais importante do que nunca. Exatamente, porque aumentamos a dívida para combater agora o problema, a crise, depois nós vamos ter que pagar essa dívida lá na frente. Então, todo mundo vai ter que trabalhar para isso, e vamos trabalhar todos, vamos trabalhar duro, porque este será o caminho. E, a partir daí, sim, é muito mais importante do que antes, até a reforma administrativa, né, do governo federal e dos estados fazerem também. Aqui em São Paulo nós já estamos preparando a reforma administrativa, tão logo voltou ao normal, é uma coisa para ser submetida à Assembleia. O governo federal também tem lá o seu projeto. O projeto de reforma tributária, que já está no Congresso, muito importante que seja votado isso prioritariamente logo em seguida, e todas as demais reformas voltadas ao aumento da produtividade do país. O senhor tem conversado com o presidente do Banco Central? Sim, temos conversado eventualmente. Evidentemente que eu tomo um cuidado específico. Como eu fui o presidente do Banco Central por mais tempo no cargo, na história do Brasil, 8 anos lá, eu, tal qual e outros bancos centrais, eu tinha uma opinião de que o ministro da Fazenda não devia dar palpite sobre o que o Banco Central deve fazer. Tá certo? E quando eu fui ministro da Fazenda, depois eu continuei mantendo essa opinião. Como ex-ministro também. Então, conversamos, etc. Agora, evidentemente, o Banco Central tem lá os modelos, tem gente competente. Há alguma preocupação específica do presidente do Banco Central atualmente que lhe chamou a atenção? Algum ponto? É o que eles estão colocando nas atas, está correto. A preocupação é exatamente a queda da atividade econômica e o que o Banco Central pode fazer do ponto de vista de expansão monetária e corte de juros sem gerar preocupações inflacionárias no futuro. E com o ministro Guedes, o senhor tem conversado? Sim, também. Como é que o senhor avalia as medidas que estão saindo até agora? O senhor acha que são suficientes ou o senhor acha que vem mais coisa? Eu acho que precisa de mais crédito, mas aí é uma questão que eu chamaria mais de execução de desenho, de formulação. É importante aqui, por exemplo, o Tesouro investe recursos do BNDES para o BNDES repassar para o sistema financeiro, para o sistema financeiro repassar para as empresas. Aí nós temos exatamente um problema dos bancos preocupados com o risco de crédito aumentando, porque as vendas estão caindo. Então, nesse caso, é importante, por exemplo, usando essa nova autorização legislativa, que o Banco Central compre direto os títulos de crédito no mercado, as carteiras, etc. Nós temos que executar, dentro da plena possibilidade, as medidas que estão sendo anunciadas.
O senhor acha que o auxílio emergencial ele será estendido além dos 3 meses? Olha, ele é fundamental, né, porque ele não vai resolver o problema, mas ele mitiga a situação daquelas pessoas que estão sem emprego, etc., e que não têm fonte de renda. Quer dizer, nós temos que proteger essas pessoas do país e tem que, ao mesmo tempo, através dessas outras medidas que falamos, de crédito, etc., preservar as empresas e evitar até que as empresas demitam um grande número de pessoas. Eu acho até que poderia se fazer um pouco mais, talvez na linha do que está sendo feito em outros países, inclusive no Reino Unido, por exemplo, onde o governo, na realidade, ele não só faz o empréstimo, etc., e tudo isso, como o FED está fazendo, mas ele paga uma parte do salário dos trabalhadores de maneira a que a empresa tenha melhores condições de também, na saída da crise, não ter um nível de endividamento excessivo. O senhor falou da Desenvolve São Paulo, que está ajudando empresas aqui no estado, é isso? De que forma? Exato, exatamente. E prazos maiores e período de carência maior também. Ao mesmo tempo, temos também o Banco do Povo fazendo empréstimo para pessoas físicas de renda mais baixa. E também uma série de projetos específicos que viabilizem essas empresas a voltar a operar a plena capacidade. Lembrando, no entanto, que 74% do PIB de São Paulo não é exatamente equivalente ao número de empresas, é o total da produção. 74%, vamos a grosso modo aproximado, dizendo que para empresas, 74% das empresas estão em funcionamento normal. O problema é, como mostrou a experiência da Suécia, é que as pessoas ficam com medo e ficam em casa, mesmo que estiverem liberados para ir trabalhar, ficam em casa, elas não compram, né? Ficam com medo de perder emprego, então gasta menos. Então, essa pandemia tem que, de fato, ser controlada e sairmos dela para a atividade econômica voltar. Nós estamos trabalhando em todas essas frentes. Qual é a sua previsão de queda de arrecadação de ICMS para esse ano? Em abril caiu 22%. Nossa previsão para maio, é 32%. Para junho, 31%, aproximadamente a mesma coisa. E para o ano, cerca de 10% de queda, o que é uma queda importante do ICMS, considerando que o Estado não tem fonte de endividamento ou de receitas que possam compensar isso. Isso será compensado através de um projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso, está aguardando a sanção do presidente, que é o chamado PL 39, que repassa para o governo dos estados uma parcela equivalente à perda de arrecadação e, juntamente, quer dizer, também com a suspensão de pagamento de empréstimo, as duas coisas juntas compensam, a grosso modo, a perda de arrecadação durante esse período da crise. Nós estamos caminhando para o fim aqui da nossa entrevista. O Banco Central alemão, ele anunciou que a Alemanha vai começar a retomar suas atividades e o crescimento ali econômico, eles acenam com uma perspectiva mais favorável e citam, inclusive, o setor de construção civil. Quais são os setores que o senhor acha que vão liderar essa retomada aqui no Brasil? O setor de construção civil é o setor que, não há dúvida, tem condições, na medida em que a expectativa melhore, de retomar as obras, né? O setor de varejo, né? Varejo de alimentos, setor de alimentos, por exemplo, é um setor que tem condições de retomada rápido e resumo, tem toda uma série de questões, por exemplo, têxtil, que caiu muito, porque as pessoas reprimiram a compra, de roupa, de qualquer coisa, mas tem aí uma demanda reprimida. Quer dizer, no momento que as coisas se tranquilizarem, as pessoas começam a comprar, o inverno está chegando,
até o período em que tende, inclusive, um aumento de compra, as pessoas começam a comprar o agasalho, a roupa mais quente, etc, etc. Então, tudo isso eu acho que são setores que podem se liderar aí o processo de retomada. Varejo, setores relacionados também à questão alimentar, que resistiram bem, produtores de alimentos, de uma maneira geral, e esses demais setores que eu mencionei. Então, o resumo da nossa ópera aqui o senhor acha que tem que ter a intervenção do Estado para retomar a economia nesse momento? O senhor avalia que as medidas que estão sendo tomadas tanto pelo Banco Central, enfim, quanto pelo Ministério da Economia, elas vão surtir efeito? O Estado de São Paulo está fazendo movimentos para levar a linha de crédito a empresas e famílias a um custo mais baixo? É isso? É isso. Uma observação importante. Eu acho que as medidas estão na direção correta do governo federal, seja do Ministério da Economia e do Banco Central. Mas nós temos problemas de execução. Isto é, eu conheço e me procuro um número enorme de empresas que reclamam que não estão conseguindo acesso a esse crédito. Estão com dificuldade. Então, viabilizar isso através dessa intervenção que eu descrevi, do Banco Central, enviar a carteira de crédito dos bancos, comprando títulos dos mercados, de maneira que os bancos perdam um pouco a precaução de emprestar com medo da perda de crédito, e também, ao mesmo tempo, que libere para que, como você mencionou, fintechs, etc., possam conceder crédito, vender carteira para o governo, etc. Tudo isso, certamente, é fundamental para que a economia volte a retomar. Para a gente encerrar nossa entrevista, na sua campanha à presidência, enfim, e o senhor participou de vários governos, o senhor sempre usou chame Meirelles, quando tem um problema, chama Meirelles. Se o senhor fosse chamado a contribuir neste governo, o senhor iria? Olha, uma das coisas que eu tenho também como princípio de vida, Mara, é o seguinte: eu não tomo decisão por hipótese. Tomando assim, se isso acontecer, o que eu iria decidir? Vou ficar aqui gastando tempo com ele. É o seguinte: eu trabalho com a realidade, seja na economia, seja na vida, seja na saúde, no caso. Então é o seguinte: se você me perguntasse antes disso, durante o ano 18, se eu for convidado a ser secretário lá da Fazenda de São Paulo, o senhor vai aceitar? Eu não sei, nem pensei nessa possibilidade. Ou, por exemplo, o próprio Ministério da Fazenda. Eu já tinha inclusive, sido convidado antes para ser ministro da Fazenda e, por razões específicas, naquela época eu não aceitei. Naquele momento, me pareceu... O senhor está se referindo ao governo Dilma? Exato. Tá bom. Infelizmente, gostaria muito de ter ajudado, mas não era possível por uma série de circunstâncias. Muito obrigada, ministro, pela sua entrevista. Muito obrigado, Mara. Obrigado a todos. Boa sorte a todos. A todos nós.